Oi, gente, boa tarde pra você que está aqui com a gente, porque hoje sextou os donos da bola. E o nosso sextou, é claro, especialíssimo de Grenal. O primeiro Grenal do ano que acontece domingo na Arena. E chegando na resenha mais bem informada da sua TV, Alex Bagé. Oi, Bagé. Tudo bem, Cris? Tudo pronto para mais um Grenal na vida de todos nós. Hein? De todos nós, seja da imprensa, jogadores, torcida, tá todo mundo envolvidaço. É 100% Grenal agora. 100% Grenal, até porque é um Grenal que sempre, de certa forma, principalmente nesse Campeonato Gaúcho, é Grêmio e Internacional. Os dois estão colados nas primeiras posições, hora de tirar a prova. E para nossa resenha, quem está chegando, nossos convidados especiais. Vinícius, boa tarde. Vinícius jogou no Internacional, entende de Grenal, né, Vinícius? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Bagé, Paulo. É uma semana diferente, né, que antecede o Grenal. Então, acredito que vai ser um grande clássico. As duas equipes bem na competição. Acredito que vai ser um ótimo espetáculo para o torcedor. Será. E Paulo Roberto, campeão pelo Grêmio, entende muito de Grenal e sabe o que esses dias que antecedem ao clássico impactam na vida do atleta, né, Paulo Roberto? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde. Prazer participar com todos vocês aí. É um prazer muito grande. E tudo é diferente, né? A gente sempre brinca que Grenal não precisaria nem concentração, porque a concentração já começa na segunda-feira, né? A preparação é muito grande, a rivalidade é muito grande aqui. E eu espero que seja um grande Grenal, principalmente sem violência. Isso é o mais importante, né? Grenal da paz, sem violência. Vamos vibrar, torcer, confraternizar, sempre sabendo vencer e sabendo perder e principalmente, né? Respeitando o próximo, respeitando o adversário. E a trilha sonora do nosso sextou, ele, Cabeção DJ. Tá nervoso pro Grenal, Cabeção? Eu, inclusive, quero dizer que eu toco na arena antes do jogo, nesse domingo, mas não tô nervoso não, acho que o Grêmio ganha. Desculpa. Tá bom, não tá nervoso, mas esse é teu palpite. É o meu palpite. Tá bom, e olha só, e você está mais que convidado a entrar na nossa resenha. Mande seu vídeo, sua pergunta. É isso mesmo, aproveita, a Cabeção tá aqui, o Bagé, Vinícius, Paulo Roberto, 992241220. Chega junto, cola na gente, que é claro, estamos sempre online. E o nosso giro, né? A gente já vai começar o nosso giro pela dupla Grenal, mas aí na tela para você tá marcado, né? Grenal às 7 horas da noite na Arena. O Grêmio, mandante, recebe o Internacional para o primeiro Grenal do ano pelo Campeonato Gaúcho. E agora sim, começamos o nosso giro pelo Inter. E quem está na redação, na Central Band de Esportes, é o meu parceiro, Matheus Dávila. Boa tarde, Matheus. Matheus, a torcida do Inter é apreensiva, porque é um desfalque relevante para o Internacional, aí 2 dias antes do clássico. É verdade, Cris. A informação de ontem não foi boa para o torcedor colorado e vai ter uma continuidade no dia de hoje. Em segunda instância, Nico Lopes foi punido pelos tribunais esportivos por conta desse jogo aí. Inter e Juventude na Serra Gaúcha, o incidente com o ex-técnico do Juventude, Luiz Carlos Vinck, essa confusão toda, o Nico Lopes vai ter que ficar mais 2 jogos fora. Ou seja, clássico Grenal, nem pensar para Nico Lopes. O que gera uma preocupação para o técnico Odair Hellmann e a lamentação do jogador. Ontem o Nico, nas redes sociais, postou essa foto dizendo o sentimento que estava sentindo naquele momento, a tristeza de não poder participar, ainda mais depois de uma grande partida que fez nesta semana pela Libertadores da América. Ele é um jogador extremamente importante do técnico Odair Hellmann e para a equipe colorada. Só que eu digo que nessa sexta-feira vai ter continuidade, porque o departamento jurídico colorado tenta o efeito suspensivo para que o Nico Lopes seja liberado e possa estar em campo no Clássico Grenal. O técnico Odair certamente torce por isso. O Nico é um jogador importante, fez isso aí agora no meio de semana na Libertadores da América, o responsável direto pelos 2 gols marcados pelo Internacional, o autor desses 2 gols e da vitória colorada que deixa o Inter na liderança do Grupo A na Copa Libertadores. Então, o Clássico Grenal esquenta e o Nico Lopes, a referência técnica colorada, nesse momento, e eu friso, nesse momento, está fora do jogo de domingo, Cris Bart.
Tá certo, Matheus. Já já te chamamos aí da redação com maiores informações. Bagé, o Matheus ele falou, né, que é uma preocupação para o técnico Odair, uma lamentação para o Nico e a torcida decepcionada com o fato de não ter Nico Lopes no Grenal, vive essa grande fase, é um dos principais atletas do elenco do Inter, mas também não se esperava coisa diferente, né? Porque o incidente em Caxias foi de fato... Aquilo sim foi lamentável, né? Eu particularmente eu considero que foi exagerada a pena imposta sobre o Nico Lopes, que já tinham 2 jogos, agora mais 2, mas esse é um outro tipo de debate. O que mais chama atenção é a falta que ele pode fazer no time do Internacional, porque como disse o Matheus Dávila, ele vem sendo já desde o ano passado o jogador que o Internacional contratou em 2015 e que ainda não tinha recebido, porque ele desde que chegou no Internacional ele não conseguiu render o que ele rendeu no ano passado. O Nico é um jogador de movimentação, é um jogador que troca de lado o tempo inteiro, tanto pela direita quanto pela esquerda, e que já pegou nos últimos jogos, especialmente agora pela Libertadores, o poder de finalização voltou de novo, ele começou a calibrar o pé. Sem dúvida nenhuma, é uma ausência sentida, porque o Odair tem no Nico um dos titulares indiscutíveis do Inter hoje. Vinícius, na hora, naquele momento que aconteceu aquele incidente em Caxias, será que passou ali na cabeça do Nico, tu como atleta, tu que já vivenciou experiências como essa? Quando o Nico chegou na confusão, na verdade, acho que ele foi tirar o Pótica, né? Não achou, Bagé? Na hora da confusão. E aí naquele empurra, acredito que depois o Nico tomou um soco na cara, né? É que ele primeiro, quando ele chega, tem uma imagem que só a TV Bandeirantes conseguiu, ele chega agredindo o Vink. E aí depois tem esse outro desenrolar. Né? Tá aí, ó. Olha só, Vinícius, pessoal, tá aí, ó. Ali foi o lance com o Pótica, daí... Aí tá chegando o Nico. Direto, lá, ó. Pô, mas o Vink... Aí depois ele é agredido. Eu acho que ele não ia no Vink, o Vink se meteu na exatamente. O Vink também começou essa confusão toda, na verdade. E com certeza é um grande desfalque se isso acontecer, mas acredito que o jurídico do Inter tem a tarde toda para resolver essa situação. Acredito que o Nico não vai ficar fora do Grenal. Paulo Roberto, pro Grêmio é bom não jogar o Nico Lopes? O que tu acha? Com certeza. Porque, como foi falado aqui, né, o jogador que vem se destacando, vem chamando mais atenção, vem fazendo gols. É um jogador difícil de ser marcado, porque ele se movimenta muito, né, pelos dois lados do campo, centralizado. E teve aquele tempo de adaptação, que cobraram muito, né, mas é um jogador muito novo, que saiu cedo de casa, saiu cedo do seu país para chegar até aqui num clube grande como o Inter. Ele nunca tinha jogado num clube grande. E a dificuldade é normal, mas hoje, há 2 anos já, desde o ano passado, né, que ele tem confirmado todas as credenciais quando ele jogava no Uruguai. E vai ser, se acontecer de não jogar, vai ser um grande desfalque para o Inter e, logicamente, que vai trazer uma preocupação menor para o Grêmio. Porque vive a grande fase Nico Lopes, um dos principais homens do Internacional. Mas virando a chave, falando de Grêmio, o repórter Simon Bianchini está no CT Luiz Carvalho e traz mais informações do Grêmio, que treinou nesta manhã. Oi, Cris. O Grêmio fez o penúltimo treino antes do Clássico Grenal desse final de semana. O técnico Renato Portaluppi faz um certo mistério, mas daqui a pouco a gente traz mais informações. Michel e Marinho estão recuperados e devem ir para o Clássico. Bagé, Michel e Marinho recuperados. É uma dor de cabeça a menos para Renato? É uma dor de cabeça a menos porque o Renato considera ainda, principalmente o Michel, o primeiro volante, o volante da primeira função titular. Eu até acredito que a longo prazo, ali médio e longo prazo, o Rômulo vai acabar tomando conta dessa função. Mas o Marinho especificamente, eu sequer acredito que ele comece o Clássico Grenal, porque os 2 jogos que o Renato deu de sequência para o Marinho, pelo menos na minha análise, o Marinho comprometeu o sistema de recomposição, porque ele é um jogador que rende muito quando ele tem a bola, ele é um jogador com ofensividade, mas ele não tem, por exemplo, o cacuete de voltar para a marcação, como tem o Montoya, como tem o Alisson, que está aos poucos se recuperando, e eu acredito que se for para ter ofensividade, eu não duvido que o Renato possa começar não com o Marinho e até com o Tardelli, aberto pela direita. Eu não acredito que o Marinho comece o Clássico. Fecha com o Bagé, Paulo Roberto. Eu não sei se começa o Tardelli, até não pela condição física dele. Eu acho que ele não tem condições de começar o Grenal e conseguir jogar os 90 minutos, né? O Marinho não rendeu nos últimos jogos. Eu acho que se o Renato fosse modificar, eu acho que ele entraria com o Montoya. Vinícius, se tu estivesse lá na zaga do Inter agora para esse Grenal, quem seria a tua maior preocupação? O Grêmio tem qualidade grande, né, no meio campo principalmente, né, que toca muito bem a bola, mas acho que a velocidade do Marinho também
seria uma preocupação maior, né, no time do Inter, né? Porque o lado esquerdo do Inter não tá realmente marcando muito bem, né? Acredito que o lado direito do Grêmio é forte, com o Marinho, e seria uma preocupação maior para o Odair no domingo. Tá certo. Depois eu quero saber do Paulo Roberto e do Vinícius qual é o Grenal mais inesquecível da carreira deles. Porque antes, a gente vai falar um pouco mais de Inter, que chega para o Grenal sem perder a 7 jogos e a 4 sem tomar gols. O embalado time de Odair Hellmann quer manter a boa fase em cima, é claro, do arquirrival. O clássico Grenal começa para o Inter após uma vitória na Libertadores por 2-0 sobre o Alianza Lima do Peru. O sistema defensivo, ponto forte em 2018, se reencontrou e ficou mais um jogo sem sofrer gols. Eu ali como um cara na frente da defesa, eu fico feliz pelos jogos sem tomar gol, isso foi muito bom. E esse início do ano a gente não estava conseguindo manter essa regularidade sem tomar gols nos jogos. Agora tudo é clássico Grenal. E o Inter quer manter a invencibilidade de 8 jogos na temporada. São 7 vitórias e 4 jogos sem sofrer gols. No duelo de estilos entre Inter e Grêmio, o capitão Rodrigo Dourado já sabe muito bem e tem a receita para este tipo de duelo. A gente sabe das nossas forças, da nossa característica também. Acho que o Grêmio também sabe o que a gente tem de bom, a gente sabe o que eles têm de bom também. Então, acho que vai ser um grande jogo. Duas equipes bem vivem um bom momento e tem tudo para ser um grande clássico. E para manter esta sequência com jogos sem sofrer gols, a defesa do Inter será a mesma, com Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago. Rodrigo Dourado é aquele que estará à frente deles. As dúvidas para o final de semana seguem com a lesão de Patrick. Se ficar de fora, caberá a Nonato ajudar o capitão a proteger a defesa colorada. Acho que o Nonato também vem fazendo grandes jogos, ontem entrou muito bem. Não só ele, também tem outros jogadores que podem fazer a função. Vamos esperar o que o Odair vai decidir para a gente ir lá preparado. Bagé, Grenal 418. Um Grenal que no papel ali não vale nada, né? Porque nem vai mudar na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho. Mas vale sim pela rivalidade, que não adianta. A dupla, a rivalidade é em amistoso, é pelo gauchão, não importa, é sempre muito alta. O que esperar do Grenal 418, Alex Bagé? Primeiro que eu aposto que vai ser um Grenal quente. Eu não acredito que o Grenal seja esfriado em função da posição dos dois, que não vai alterar independentemente do resultado em termos de tabela de classificação. Mas eu acredito que para o Grêmio é uma necessidade neste momento, não que vai ter uma crise independentemente do resultado, mas é uma necessidade neste momento porque o Grêmio começou uma Libertadores da América com uma projeção muito acima daquilo que até o momento o Grêmio entregou. A régua mais acima do que foi entregue. E o Internacional até agora seria a afirmação de vez, porque tem todo um contexto de muito tempo. O ano passado, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, chegou um Grenal e a imprensa, de maneira geral, apostava que o Grêmio fosse passar o carro. Não passou, o Internacional segurou, empatou em 0-0 e dali o Inter ajeitou todo o restante do ano. Eu acredito em Grenal quente. Grenal quente. Grenal quente. E vocês, Paulo Roberto? Vai ser quente ou vai ser frio por não valer nada, pelo menos ali na tabela, no papel? A Grenal nunca vai ser frio. Não, ainda mais para os torcedores, né? Perdeu, quem mora aqui no Rio Grande do Sul, é difícil ser na rua quando perde. Mas eu acho que o Inter está em evolução. Na minha opinião, o Inter está melhor que o ano passado. Eu acho que o Inter está melhor que o ano passado. Tu acha que esse Inter, por exemplo, que jogou agora contra o Aliança, é melhor do que aquele Inter que embalou no Campeonato Brasileiro e chegou em terceiro lugar? Acho bem melhor, até pela maneira que jogou, né, tendo tranquilidade, tocando mais a bola, não se afobando. Né? O ano passado, como existia aquela pressão de ter que ganhar, porque vinha de uma Série B, eu achava que o Inter cruzava muita bola na área, não tinha muito, não tocava. Esse jogo o Inter já teve tranquilidade, já vem fazendo isso, tentando fazer isso. Eu acho que o Inter melhorou muito, muito. E também o Grêmio, foi um jogo que foi mal, né? Já começou um monte de situação, esse não. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que o Grêmio ainda é um bom time, mas eu acho que no momento que está em evolução e está melhorando muito o Inter. Eu acho que vai ser um Grenal muito quente, até pelo que aconteceu no último. Muita provocação, confusão. Tomara que não tenha nada disso. Tomara que os dois times se preocupem em jogar para ser um grande jogo, que os dois times estão
num nível bom agora no início de temporada. Vinícius, frio ou quente esse Grenal? Não, vai ser quentíssimo. Não tem Grenal frio, não existe. Eu vivo esse Grenal desde os 9 anos, né? Da base do Inter. E eu sei muito bem como é. E o Paulo tem toda a razão. O Inter vem num nível muito bom de atuações, né? Principalmente na quarta-feira fez um primeiro tempo excepcional. E acredito que vai manter esse nível de jogo para domingo. Acredito que vai com a força máxima. E como o Paulo falou, vai ser um clássico emocionante com bastante gol, eu acho. Vai ser o clássico raiz, né? Clássico Grenal. E olha só, depois da derrota em casa diante o Libertad pela Libertadores da América, o Grêmio quer sim a vitória no Grenal para dar um ânimo na equipe. Mas, para dar tudo certo nesse confronto, Renato Portaluppi precisa solucionar alguns problemas. Um Grenal para recuperar a confiança. É assim que o Grêmio encara o jogo no final de semana. Os gremistas andam incomodados. E não é à toa. O time não correspondeu às expectativas nos jogos importantes recentes. Tropeçou para o Rosário Central na semana passada. Perdeu para o Libertad em casa na última terça-feira. Manter a cabeça erguida passou a ser o objetivo por aqui. Clássico, todo mundo quiere ganhar, quiere dar o melhor, todo mundo gosta de jogar clássico, então nós temos que aproveitar as coisas boas que fizemos no Gaúcho e tentar interpretar as coisas ruins que fizemos na Libertad. A questão é que agora, além dos problemas de campo, a instabilidade que o Grêmio vive na Libertadores da América, o técnico Renato ganhou outros motivos para se preocupar. Os jogadores que sentiram na última terça-feira, depois do jogo contra o Libertad, têm pouco tempo de recuperação para o clássico Grenal. O treinador precisa pensar alternativas, saber quem poderá ir a campo, algo que ele gosta bastante, porque a partir desse momento tem mistério no clássico Grenal. E o motivo de preocupação são essas cenas aí. Marinho saiu carregado, já Michel sofrendo com cãibras no fim da partida. A dupla ainda não trabalhou com bola, só correram e não estão confirmados no final de semana. E para quem não acredita que Renato possa mudar o time, olha a aula que o treinador deu para Jean-Pierre, que tem se destacado nos últimos jogos. Domingo, portanto, é dia importante. Encarar o Inter virou a chance de retomar o controle da equipe e de voltar a trilhar o caminho das vitórias. Estamos com muita vontade, muita tranquilidade e vamos a tratar de não cometer esses erros ou não dar lugar para que o adversário possa acertar como está acertando até agora. Vamos conferir como é que anda aquela resenha, Bagé, que tu conhece bem, viu? A mais confirmada da rádio, a resenha lá do Toque de Bola. Hoje com o Paulo Pires. Quando foi a última vez? Quando tu tem esse poderio, tu resolve jogos. E quando tu resolve jogos, existe uma situação que o Renato também falou na coletiva dele. Existe uma situação ali que é a seguinte: não, quando ele faz o gol, tudo fica bem. É isso mesmo. Engana. Oi, Paulinho. Oi, tudo bem, Cris? Um abraço a você, ao Bagé, ao Paulo Roberto, ao Vinícius aí com a gente. Estamos aqui no debate sobre essa questão envolvendo o Grenal já. Há pouco ouvimos o Renato, que deu a coletiva lá no CT Luiz Carvalho. Parece, né, consenso da mesa aqui, o Renato não soube ler muito bem o que aconteceu na última terça-feira, né, pessoal? Da derrota do Grêmio pro Libertad. Paulinho, antes de falar, o Bagé deve estar feliz, ele está do lado de dois craques de bola ali, ele se acha um craque, viu, Paulo Roberto Vinícius? Deixa eu só te lembrar uma coisa recentemente, Paulete. Nós participamos de um evento lá na Praia de Atlântida, o zagueiro era o Vinícius, quem fez o gol fui eu. Ixi. E outra, finalmente eu tô ao lado de um lateral direito de qualidade, né? Abraço, Claudião. Ô, meu querido, tudo bom? Queria cumprimentar o Paulinho, que além do atleta profissional que é, um cara de uma conduta muito correta e meu vizinho durante 34 anos em Viamão. Queria te dar um abraço na família toda, na Cláudia, nos guris, dizer que, embora hoje distantes, o respeito continua o mesmo, Paulinho. Eu só tenho a agradecer.
E quanto ao Vinícius é daqueles meninos que eu sempre tive como quase um filho, que começou, tinha 16 para 17 anos na equipe principal do Internacional, lá naqueles anos idos, né, Vinícius? É verdade. Um grande abraço, meu querido, também. E eu, Claudião? Ó, Bagé, o dia que eu tiver que ver jogo teu, eu tô morto. Pô, papai. É difícil. Me quebrou agora. E aí, Paulinho? Bagé, aproveitando, o Renato há pouco, e essa informação que vem da reportagem, parece que o Grêmio vai com a mesma escalação do jogo contra o Libertad. E o Renato, então, fez uma crítica aos comentaristas. O que nós vamos dizer, nós comentaristas, sobre isso, Bagé? Pois é, há pouco nós estávamos até comentando essa possibilidade, né? Se ele iria ou não novamente com o Marinho, então ele está confirmando. Mas é que o Renato, é aquela história, né, César? O nosso papel é justamente comentar, né? Paulo Roberto enfrentou quantas vezes a imprensa, o Vinícius enfrentou quantas vezes a imprensa. O nosso papel é análise, nem sempre ela ia ao encontro do que vocês consideravam. Inclusive está no nome lá, quando tem lá, aparece Bagé, comentarista, César Cidade Dias, comentarista. Só que é incrível, o Grêmio não viu o que aconteceu terça-feira. E isso é assustador. Tá certo, tá aí, ó, a resenha lá na Rádio Bandeirantes. Bagé, tá tudo pronto pra prancheta? Tudo prontinho, é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí, tem prancheta do Bagé e muito mais Grenal pra você. Estamos de volta com os donos da bola e chegou a hora da prancheta do Bagé. E aí, Bagé, a prancheta aí visando o Grenal, hein? Começamos por quem? Vamos começar pelo Internacional, Cris, que é o visitante. Porque o Internacional não tem um jogador fundamental, né? Que é o Nico Lopes, que está suspenso. Pode até acontecer uma reviravolta, que ele Mas no momento não tem. Até o momento, até agora, não tem esse jogador. E o Odair, ele mudou o Internacional no último jogo em relação ao que ele vinha colocando em campo. Porque ele sacou o Pedro Lucas, que era o centroavante de referência, para poder jogar com o Sobis um pouco mais solto. A função do Patrick, que vai jogar pelo lado esquerdo, independentemente se ele tem a condição ou não, caso não obtenha condições do Patrick, a gente sabe que vai jogar um Donato. Esse problema aqui está resolvido pelo Odair. A dúvida fica, essa vaga, em não tendo o Nico Lopes, de que maneira pode preencher esse espaço o Odair Helman. Porque, repito, ele pode simplesmente jogar com o Rafael Sobis no espaço, na vaga deixada pelo Nico Lopes. Mas aí, naturalmente, ele teria que fazer essa recomposição de centroavante com o centroavante de referência, que é o Pedro Lucas. E alterar um pouquinho o Internacional em relação ao que ele jogou. Mas por que eu estou destacando a ausência do Nico Lopes? Porque o Nico Lopes, ele não é só o jogador da finalização. O Nico Lopes, constantemente, ele é o jogador que aproxima, que pisa na área um pouco mais, ou quando tem o Pedro Lucas, ou na ausência do Pedro Lucas, ele se transforma num segundo atacante. O Nico Lopes é o jogador que dá a profundidade pelo lado direito e, por vezes, segura um pouco mais para que possa passar o Edenilson na jogada um pouco mais vertical. E muitas vezes o Odair acaba invertendo os papéis do Nico Lopes com o Potker. Ora está o Potker pela direita, o Nico pela esquerda, ora ele acaba invertendo. Então a dúvida é justamente essa, de que maneira vai recompor. Pode colocar simplesmente o Rafael Sobis para continuar com a movimentação, mas aí naturalmente teria que colocar de volta o Pedro Lucas. É o Inter jogar sem o Coringa. Pode ser. Ou colocar nessa figura do Rafael Sobis o Coringa, o jogador da movimentação, o jogador que se transforma em meia, por vezes até em atacante. E o Grêmio, Bagé? No lado do Grêmio, há pouco nós falávamos lá com os colegas do Toque de Bola e tinha a confirmação de que o Renato vai utilizar o mesmo time. Então, em princípio, não vai ter alteração. Mas quem é o jogador que eu deixei de fora? Matheus Henrique. Porque o Matheus Henrique, toda vez que o Renato tem colocado ele em campo, o Renato utiliza muito mais o Matheus Henrique pelo setor direito de campo. Outro dia no Campeonato Gaúcho ele utilizou o Mateuzinho, inclusive, como se fosse um lateral direito, para ter uma saída um pouco mais qualificada quando ele precisou preservar os jogadores dessa função. O Matheus Henrique no time do Grêmio, ele dá uma intensidade, pelo menos do que eu tenho acompanhado, que o Maicon tinha naqueles melhores momentos de Maicon, mas que hoje o Matheus Henrique faz fluir um pouco mais esse jogo. Com a confirmação do Renato que ele não vai mexer no time, tudo bem, vai jogar o Maicon. Mas eu considero que dá para dizer assim, um 12º jogador do Grêmio para esse Clássico Grenal vai ser o Matheus Henrique, repito, pura e simplesmente pela maneira que ele consegue dar intensidade nesse meio campo. Ele é o jogador que carrega, encosta quando precisa no jogador que está pela extremidade direita, encosta quando precisa para dar o suporte para o Luan e também consegue fazer recomposição porque tem
pulmões em dia com o preparo físico. Olha, é bonito te ver falar, viu, Bagé? A minha mãe também gosta, eu sempre mostro pra ela. É bonito te ver falar, o cara entende tudo. E olha só, tem programação especial na Rádio Bandeirantes neste fim de semana com Daniel Oliveira. Fala daí, Daniel. Olá, pessoal. Neste sábado, véspera de mais um Clássico Grenal, estaremos aqui com um Aquece Pra Lá de especial na loja do Next Group, no Parque Shopping Canoas. A Regina Lima, às 11 da manhã, e eu, a partir das 3 da tarde, receberemos convidados especiais projetando o clássico que mexe com o estado. E ainda tem oportunidades incríveis da Nex. É na Rádio Bandeirantes. Não vai perder, hein? Perder de jeito nenhum. E olha só, o Evandro Haas entrevistou um cara que sabe tudo de Grenal também. Não é isso, Evandro? Oi, Cris Bart, que maravilha o Arrasa Entrevista dessa terça-feira. O nosso convidado é o ídolo da torcida gremista, Danley de Deus. Final de semana de Grenal aqui em Porto Alegre. Ele vai conversar rapidamente com os telespectadores dos donos da bola sobre a expectativa, Danley. Grenal sempre é muito esperado, né, por todos os torcedores aqui em Porto Alegre. Verdade, Evandro. Eu, por exemplo, já não vejo a hora de ir para o estádio, né, de ir para a arena. E é sempre bom, né? Todos os gaúchos, eu acho, se envolvem quando tem um Grenal. É um jogo diferente, não importa por qual campeonato ele esteja valendo. O Grenal é um campeonato à parte, né? Que no final do ano vê, olha, o Grêmio ganhou tantos, empatou tantos, perdeu tantos. Então isso aí no final também conta. É um outro campeonato que daí Sim. A gente gosta. E quem ganha nessa batalha no domingo? Olha, diferente dos últimos anos, que o Grêmio sempre vinha melhor, né, e o Internacional de resultados difíceis, nesse Grenal, diferente dos últimos anos, o Grêmio vem de 2, 3 resultados não tão bons, né, e o Internacional vem de uma sequência de vitórias. Isso eu acho que até, ao meu ver, é bom para nós gremistas, né, porque aí acende o alerta, né, o pessoal toma o choque, e entra no Grenal, quem sabe, aí com mais dedicação, mais vontade. E no Grenal a gente sabe que não adianta ser melhor, né, tática e tecnicamente. Se não tiver mais determinação, mais vontade, sem dúvida, tu acaba perdendo um pouquinho. Então, eu acho que chegar dessa forma nesse Grenal é bom para nós gremistas. E o Grêmio na Libertadores começou mal, e a tua expectativa é passar para a próxima fase? Inesperado, né? A gente eu, pelo menos, não imaginava nem de longe esses dois resultados. Mas, para mim, que já tive a oportunidade de jogar 6 Libertadores, tem que ter calma. Tem mais 4 jogos, nesses 4 jogos dá para fazer 12 pontos. E pelo time que o Grêmio tem, ele tem capacidade para fazer esses pontos. Se fizer esses pontos, está classificado, né? Não precisa nem 12. Se fizer 9, eu acho que já classifica esses 12. Então, tem que ter calma. Não pode agora achar que está tudo perdido ou que tem que ficar com a cabeça ruim. Está só começando, tem que ter calma. Tá bom. Olha, Cris Bart, a entrevista completa você vai assistir na próxima terça-feira no Arrasa Entrevista, no Band Mulher, 13 horas e 20 minutos, a intimidade de Danley de Deus. E você está arrasando no Donos da Bola, hein? Beijão para você, loira. Ah, obrigada, Evandro. Não perco, hein? Arrasa Entrevista toda terça-feira no Band Mulher, aqui na tela da Band. E a gente vai para um breve intervalo, volta já já, tem mais Grenal depois, só para você, não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola e vamos lá com o Matheus Dávila, que já está aqui no telão. Matheus, atualiza a Inter pra gente, por favor. Cris, hoje o Internacional trabalha à tarde e é um treinamento importante, principalmente para a avaliação de alguns atletas, especificamente o Patrick. Ele saiu de campo ainda no primeiro tempo, no jogo da Libertadores nesse meio de semana, teve que ser substituído e acaba preocupando para o Clássico Grenal. Nesse momento, é a dúvida no time colorado. Caso o Patrick não tenha condições de jogo, tudo aponta para a utilização de Nonato, que inclusive foi o escolhido pelo técnico Odair Hellmann neste meio de semana, na vitória colorada dentro do estádio Beira-Rio contra o Aliança Lima. Então seria a continuidade do Nonato, mas repito, isso não está 100% definido porque o Patrick ainda tenta entrar no jogo.
vai ser observado hoje e o técnico Odair terá a informação precisa nesta tarde no treinamento que ocorre lá no CT. Obrigada, Matheus. Bom trabalho, viu? Paulo Roberto, qual foi o teu Grenal inesquecível? O meu Grenal inesquecível foi o Grenal de 83, foi no Beira-Rio, a gente ganhou de 1-0 e nesse Grenal eu fui escolhido o melhor em campo e o Carlos Alberto Parreira estava assistindo esse jogo e depois desse jogo eu fui convocado para a Seleção Brasileira que disputou naquele ano a Copa América. Poxa vida, é inesquecível mesmo. Sim, e pro Vinícius, qual foi o teu Grenal inesquecível? Eu vim da Europa pro Inter em 2002, em 2002, na verdade, o Inter teve aquele momento de quase rebaixamento e na reformulação de 2003 fomos ao Olímpico e fizemos um grande Grenal lá dentro e ganhamos 2-1 do Grêmio, o Grêmio com um timaço no segundo tempo eu fiz um gol de cabeça e para mim esse ganhamos do Grêmio 2-1, segundo gol do Daniel Carvalho, esse foi o Grenal inesquecível. E o Vinícius, né, ele fez o gol 999 em Grenais. É verdade. Ele fez o gol para Fernandão entrar para a história com o gol 1000 em Grenais. Ele ajeitou pro Fernandão. Ajeitou pro Fernandão. O homem merecia, né? É verdade. Estava predestinado, já estava escrito. Estava escrito, né, Vinícius? Tu sabe que a gente conversava aqui no intervalo, né? O Paulo Roberto foi multicampeão, jogou nos principais clubes do Brasil. E aí teve uma época que ele jogava no Cruzeiro e aí ele conheceu um menino que estava começando lá, né? Que depois viria a ser um dos melhores jogadores da história. Que era quem? O Ronaldo Fenômeno. Tu jogou com o Ronaldo? No início de carreira. Até eu sempre brinco, né? O pessoal, rapaz, jogou com o Ronaldo, né? Na época que ele era novo. Se eu soubesse que na época eu ia ser empresário. Eu ia pegar essa joia. Pois é, né? E pra ti, Cabeção, qual foi teu Grenal inesquecível? O meu Grenal inesquecível foi o Grenal do século. Meu time perdeu. Infelizmente, se torna inesquecível algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Foi Grenal de choro. Foi. Tá bem, gente. Quero agradecer muitíssimo a companhia de todos vocês. Não esqueça, hashtag a nossa campanha Paz no Grenal. Agradecer ao Paulo Roberto. Muito obrigada pela presença aqui nos Donos da Bola. Pra mim foi um prazer. À disposição quando tiver. Não precisa ser no outro Grenal, né? Um outro convite a gente vem aí. A casa é sempre tua. Vinícius, muito obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado, Bagé, pelo convite. Valeu. Bagé, mais uma pra conta, né? Nossa. Cabeção, valeu. Tem festa, né? Tem festa. É o baile da cidade de Porto Alegre, na Redenção, desde 2012, que não acontece na Redenção. Esperamos todo mundo lá. Vou estar tocando às 8 da noite. Que barbaridade, várias outras atrações. Obrigado. Ô, maravilha. Um beijo pra você. Até segunda. Paz no Grenal, hein? Tchau, gente.